central. Eu quero que você pegue o livro, nós estamos falando sobre os dons, não estamos? Né? Estamos falando sobre os dons do Espírito Santo e praticamente terminamos, né? Quem estava na célula essa semana? Quem estava na célula? Ó, que bom aí, 95%, que bênção, isso é bênção, porque lá a gente dá uma aprofundada, lá a gente estuda melhor, né? Conversa. Na verdade, o objetivo da célula, a gente está com alguns desafios das células, vou até contar para você. Estamos com células muito grandes, células assim, né? Por exemplo, tem célula aqui que chega a reunir 40 pessoas, como que faz? Como que faz? Não é o ideal, irmão. Isso não é bom. Uma célula com um número desse, puxa vida, porque o objetivo da célula é as pessoas também, né? São vários propósitos, né? Pelo menos lá no banner da célula tem 5 propósitos, um deles é comunhão, não é? Mas é compartilhar, as pessoas precisam compartilhar. O que acontece? Na nossa célula mesmo essa semana, não tínhamos 40, né? Porque tem uns lambão aqui que fica faltando, assim, ó. Por exemplo, do Carmo, faz mais de um mês. Ele não saiu da célula, não? Cadê o xerife? Cadê? Tá aí, você não tirou ele lá? Não expulsou ele ainda? Ah, é? Isso, então tá bom. É porque ele fica justificando, né? Ele fica dando desculpa esfarrapada. Toda semana ele dá uma desculpa esfarrapada, né? Há um mês que não vai na célula, mas tá lá no grupo da célula, brincadeira. Que feliz você tá aqui, né? Você andou aí sumido, rapaz. É festa do milho toda semana, né? Que ele fica representando o governador não quer engordar mais, aí manda ele para comer milho, comer curau e tal, tá desse jeito. Estou sabendo, eu tenho os informantes aí, os arapongas aqui da igreja, conta tudo para mim. Então, a nossa célula devia ter lá o quê? Quantas pessoas tinham lá, o Altair? O Altair que é o chefão lá. Quantas pessoas tinha nessa quinta-feira na nossa célula? 13? Mas estava pequeno. Eu achei que tinha tanta gente, porque... Jair, vamos mudar, pegar um apartamento maior. Aquele apartamento lá não está dando conta, não, porque eu achei que tinha umas 20 ou mais. Brincadeira, né? O Jair é o nosso anfitrião da célula, recebe a gente com tanto carinho, com tanto amor lá. E assim, mas de verdade, irmão, é um número bom, razoável, né? 12 pessoas, às vezes 15, porque falta um, falta outro e tal. Só que assim, o que acontece? Que a gente percebe, não sei se você percebe lá na sua célula, no momento do compartilhar, que todo mundo tem que falar, irmão. Esse é o objetivo da célula. Se ficar aquela coisa, né, monocrática, só o líder fala e tal, essa é uma péssima célula, não é? É uma péssima célula. As pessoas precisam abrir o coração, falar assim, não entendi esse negócio, ou falar o que entendeu, às vezes até errado, e não tem problema. Ela tem que expor. Mas uma célula muito, muito grande, o que acontece? As pessoas não falam. Normalmente, aqueles que são mais sanguíneos, quem que é sanguíneo aqui? Temperamento sanguíneo. Aí não fecha a boca, não cala a boca, fala mais do que a boca, fala pelos cotovelos. É igual eu sou, se deixar na célula eu dou trabalho. Eu sou de verdade, irmãos, eu fico brincando aqui com vocês, falando assim, que a melhor célula da central é por causa deles, porque se dependesse de mim, seria a pior célula da central. Eu atrapalho lá a célula. Eu falo demais, né? Não devia, mas falo demais, porque eu sou sanguíneo, tem a ver com o perfil, né? Então, assim, uma célula boa, todo mundo fala, todo mundo compartilha. Então, para isso acontecer, não pode ser uma célula muito grande, de muita gente, né? O líder gosta, a gente gosta, né? Porque você se sente assim, quando você tem uma célula grandona assim, você se sente o bichão. Por quê? Você filma e fala ao mesmo tempo, né? Nossa, né? A célula lotada. Mas assim, não acaba não sendo uma boa célula para cumprir o propósito. Mas, presta atenção, por que eu vou falar isso com você? Mas, nós temos um delay aqui na central. Temos enfrentado esse delay, não é? E clamado a Deus. A Bíblia diz, Jesus falou, diga comigo, Jesus que falou. Ainda bem que foi Jesus que falou, então você vai prestar atenção, amém? Jesus disse que a seara, ela é muito grande. Essa é uma constatação. Jesus observou e ele constatou. Ele não está dizendo que tem que ser assim, tá? É diferente. A gente interpreta às vezes equivocadamente os textos das Escrituras. Jesus não estava dizendo assim, tem que ser desse jeito aí, não muda, nunca vai mudar. Jesus não falou isso. Ele observou e ele constatou. Ele falou assim, a seara ela é enorme, né? O mundo é o campo, né? Então a seara ela é enorme. Jesus falou assim, a seara é muito grande, mas os trabalhadores são...
Os trabalhadores são poucos. Puxa vida. E é verdade, irmão. É um desafio. Fala comigo, Central, diga assim, é um desafio. Só para me ajudar a pregar, eu sou aquele pregador da moda antiga, chato, eu sei que você já não aguenta mais esse tipo de coisa, mas me ajuda, por favor, me ajuda. Fala para a pessoa que está aí perto de você, para a direita, para a esquerda, às vezes à frente, atrás, você fala para ela assim, ó, os trabalhadores são poucos. Lembra essa pessoa disso? Lembra? Eles são poucos. Eles são poucos. E aí, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer, irmão? Eu não tenho uma maquininha de criar, criar trabalhadores, gente que arregaça as mangas. Eu venho aqui, igual o Maurício falou, eu me identifico muito, eu venho aqui e me esgoelo às vezes, falo, para estimular você, para incentivar, inspirar, para de alguma forma, de alguma maneira, tocar você. Lógico que quem toca é o Espírito Santo, mas através da minha vida no momento da ministração da palavra. Então, é o que eu faço, É o que eu faço. Mas uma coisa eu tenho feito, segundo as palavras de Jesus, quando Jesus fala isso, e eu estou crendo, irmãos, eu estou crendo mesmo, de verdade, estou crendo de repente, eu estou crendo, sabe, numa manifestação de Deus aqui no nosso meio, assim, poderosa. Sabe, Jesus falou assim, a seara é muito grande, os trabalhadores são poucos. E aí Jesus fala, sabe qual que é o antídoto, qual que é o remédio, qual que é a vacina que vai resolver essa equação, esse problema, essa situação? Jesus disse, peçam, orem, peçam ao Senhor da seara. Peçam ao Senhor da seara, para quê? Para que Ele mande trabalhadores para a sua seara. Sabe, irmão, eu, obviamente, quero ver a igreja avançando, eu quero ver todos vocês aqui crescendo em Deus, crescendo na graça, no conhecimento, como a gente pregou domingo passado aqui, a partir de Efésios capítulo 4, verso 11 em diante. Eu quero demais, eu desejo isso, mas eu me curvo a um Deus soberano, eu me curvo àquele que é o Senhor da sua igreja, aquele que é o dono da obra. Irmão, eu posso ter os melhores e os maiores interesses, mas eles nunca, jamais se comparam a Deus. Deus é o maior interessado. Deus quer, irmão, Deus quer que a igreja dele cumpra o seu propósito aqui nesse mundo. Deus quer que a sua igreja, ela seja luz do mundo, seja sal da terra. Deus quer que a igreja dele colha. Porque os campos, foi Jesus que falou, ainda bem que essas falas minhas, elas não são coisas minhas, da minha cabeça, eu apenas digo aquilo que eu conheço das Escrituras, aquilo que eu recebo de Deus. Meu irmão, Jesus disse, os campos estão brancos, preparados para a colheita. Os campos estão preparados para a colheita. E Deus nos enviou para colher. Mas precisa de trabalhadores. Você sabia que Jesus não quer que ninguém se perca? A vontade soberana, perfeita de Deus é essa. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não tem prazer nenhum na morte do ímpio, de uma pessoa que morre sem conhecer a Deus, sem conhecer a Jesus, sem entregar a sua vida para Deus. Deus não tem prazer nenhum. Deus não tem prazer nenhum. E aí então, o que Ele fez? Ele compartilhou com você, comigo, conosco, essa obra. Ele confiou a nós, irmãos. Ele confiou a você, Ele confiou a mim. Essa obra maravilhosa é a obra do Senhor. Deus, como Deus é maravilhoso, aleluia. Ele é santo e bendito. Irmão, como Jesus é lindo. Ele chega a te chamar, Ele chega a me chamar de cooperador. Cooperador dEle. Olha o status que Deus concede para você e para mim. Não é? É como se Deus, Ele estivesse dizendo assim, não, você é meu sócio. Eu estou traduzindo com essas palavras, mas é isso. É como se Deus estivesse dizendo assim, não, você é meu sócio. Cooperador, você está junto comigo, você coopera comigo. Você coopera comigo. Para quê, irmão? Para que essa colheita seja feita. Então eu estava falando para vocês, nós temos um delay.
que é essa questão de levantar os líderes, né? Porque o cara se converte, demora um tempo, né? Nós temos aqui, é o nosso jeito de caminhar como igreja, isso faz parte da cultura. A gente não vai jogando a pessoa assim, a gente tem alguns cuidados, alguns critérios e tal, né? Para a gente tentar fazer, esse é o nosso jeito. É o nosso jeito, né? Nossa cultura, de fazer da melhor forma possível. A gente procura, se esforça para isso. Não quer dizer que a gente não erre, tá, irmãos? Não quer dizer que a gente às vezes não cometa erros, mas a gente se esforça para isso. Então assim, demora um tempo. A pessoa entrega a vida dela para Jesus até ela chegar nesse lugar de falar assim, puxa, eu preciso arregaçar as minhas mangas, eu preciso contribuir no sentido de cooperar, fazer parte disso, eu preciso me dedicar mais. Isso tem um tempo, é um delay. E nós temos lutado aqui como igreja. Agora, amanhã, começa a nossa escola de líderes aí, né, de formação dos líderes de célula. Tem uma turma boa aí, que são líderes convidados, gente que já está trabalhando ali na prática, na célula, está ajudando, está fazendo tudo um pouquinho, né? Mas agora vai passar pela escola, que é um treinamento formal, né? Formal. E aí, irmão, nós vamos ter aí um tempo de multiplicação das nossas células. Em nome de Jesus, a gente quer alcançar mais gente, né? A gente quer cumprir esse propósito, que a igreja de Jesus nessa cidade, ela seja tudo que Deus criou ela para ser, que ela cumpra o propósito de Deus. E o propósito de Deus, você sabe qual que é, né, irmãos? A gente declara toda semana na célula, a gente conversa sobre isso na célula. Qual que é a missão que Jesus entregou para a sua igreja? Qual que é a nossa missão? Mas é a missão de Jesus e a missão, né, da igreja de Cristo, não é aqui da Central. A Central faz essa declaração porque a gente sintetizou ela ali e a gente declara. Mas a missão é da igreja de Cristo. Qual que é a missão da igreja de Jesus? Buscar e salvar os perdidos. Foi o que Jesus fez e é o que Ele quer que a gente faça discípulos de Jesus, gente parecida com Jesus, gente que entregou sua vida para Cristo e está sendo assim transformada, cada dia mais e mais parecida com Jesus, é um discípulo de Jesus. E um discípulo de Jesus faz o quê? Faz outros discípulos. Discípulos geram discípulos. Discípulos, irmãos, discípulos de Jesus, eles não param, eles vão para todo canto, aonde quer que eles estejam. É no trabalho, você está lá no teu trabalho, você é um discípulo de Jesus, sabe o que você faz lá? Na verdade o trabalho é um disfarce, você é um agente disfarçado, né? Você está lá, você é contador? Você é o quê? Tem os cabeleireiros, os barbeiros, cabeleireiro, né? E tal. Eu não sei a sua função, o lugar que você ocupa, né, na estrutura lá de empresa e tal. Meu irmão, na verdade isso aí é um disfarce. Deus é inteligente. Deus te plantou lá, disfarçado como diretor executivo da empresa. Deus te colocou lá como alguma função, eu não sei, tem tantas funções, né? Tantas áreas, mas assim, de verdade, você é um discípulo de Jesus. E como discípulo de Jesus, meu irmão, como discípulos de Jesus, nós não podemos nos calar. Nós temos que proclamar o Evangelho. Nós precisamos, em nome do Senhor. Essa foi a última fala de Jesus enquanto nesse mundo. Ele falou para os seus discípulos, ele falou assim, olha, todo poder nos céus e na terra, você conhece Mateus capítulo 28, a partir do verso 19. Todo poder, todo, não sobrou para ninguém. Amém, Central? Eita, glória a Deus, você serve um Deus que tem todo o poder. Jesus tem todo, não tem. Ah, mas o capiroto, o Satanás, o Exu não sei da quanta, tudo uns bundão, tudo uns derrotados. Desculpa, é tudo uns fracassados, irmão. Poderoso é o nosso Deus, poderoso é o seu, o nosso Jesus. Ele disse, todo poder pertencem a mim, foram dados a mim. E aí, irmão, ele vem para mim e para você e diz assim, então agora, vão em meu nome. Você e eu fomos comissionados, diga comigo, comissionado. Ou seja, junto, missionado, ou missão, junto na missão. A missão é de Jesus, não é minha, não é sua. É a missão de Jesus. Você foi chamado para ir agora. Vamos, no nome dele, é no nome dele, não é no meu nome. Irmão, imagina só, você chega e fala, não, é no nome de quem tem todo o poder. Mas quem que é? É o Trump? Não, que Trump? É o Xi Jinping? É o sei lá quem que é lá, o rapazinho lá da Coreia do Norte, doido lá. Não é nenhum desses.
Ué, mas quem que é que tem todo o poder? Ele tem bomba nuclear, vixe. Ele tem o sopro da boca dele, ele faz tudo isso aqui. Mas como assim? Quem é? Você fala assim, é o Senhor Jesus. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Senhor dos exércitos, aleluia. E é no nome dele, meu irmão. E nós vamos em nome de Jesus. No nome de Jesus, Jesus falou, vão em meu nome e façam discípulos de todas as nações. Por que a gente está fazendo esse negócio aqui? Pastor, tive uma reunião semana passada com, não essa, outra, com o pastor Nivaldo, ele tinha apresentado, já tinha mandado, aí ele queria conversar pessoalmente, e aí ele mostrou para mim uma foto de um garoto que eles adotaram, né, o projeto, o pacto, adotou há muitos anos atrás, que com essa coisa, ele falou, olha, a gente tem um número lá que a gente apoia mensalmente, e aqui, aí mostra o rapazinho, tipo aquela foto que você viu ali, lá no começo, né, era um menino, né, devia ter uns 10 anos de idade e tal. E aí, a outra foto, o cara se formando na faculdade, sabe, bem vestido. Olha isso, irmãos, olha isso. Então assim, irmãos, é para isso. Nós somos chamados para marcar gerações, nós somos chamados para isso, como igreja. Amém, povo de Deus? Ah, pastor, eu não posso dar R$100 por mês. Talvez é a realidade de uma boa parte aqui. Não consegue. Você consegue ajudar com 15, 20? Sei lá, irmão. Né? Você gasta aí, você gasta com a pizza. Eu já falei para vocês, para uma vez por mês, não come a pizza. Né? Lá, 40, 50, não come. Você fala, mas por que você não vai comer a pizza? Porque eu vou pegar esse dinheiro e vou mandar. Irmão, entenda. Esse dinheiro de missões, a gente tem uma conta específica que vai para lá, não que isso fosse para outra também, porque a gente pega de lá e manda para o caixa de missões, a gente manda para ajudar um monte de igreja aí, né? Então assim, o dinheiro é de Jesus, a igreja é dele, mas assim, esse especificamente, todo o recurso que vai, ele é para ajudar isso aí, irmão. Não, e a gente vai adotar. Você querendo ou não, você participando ou não, irmão, nós vamos adotar no mínimo, eu coloquei diante de Deus um alvo, tenho orado, no mínimo 10 crianças, nós vamos mensalmente, nós vamos contribuir. Ah, pastor, mas eu não posso adotar uma criança, não tem problema, irmão, você pode o quê? Você pode parar de comer uma pizza no mês e mandar aí os 40 lá para o caixa de missões, você vê que é separado, não sei se é ali, então porque o dinheiro que entra lá, ele fica lá, ele vai para lá, fica não, porque a gente manda todo mês para um monte de gente, a gente apoia aí projetos, a gente apoia igrejas, pastores, não é? A gente tem até desafios aí, agora, por exemplo, uma igreja linda, que nós, a central aqui, irmão, nós fomos assim, encabeçamos esse negócio, lá de São José de Princesa, lá no sertão da Paraíba, lugar que é horrível no sentido assim, estruturalmente falando, e o irmão, né, lá da igreja parceira nossa lá de João Pessoa, ele largou tudo, irmão. Eu sempre falo isso aí, sabe por quê? Às vezes as pessoas não entendem. O cara não é meio de vida não, irmão. O cara tinha um ótimo trabalho, ele era gerente de uma área lá da Unimed, lá de João Pessoa. Ele tinha uma boa renda, a esposa era diretora de uma escola. Era diretora, tinha uma renda boa, juntava a renda dos dois, eles tinham uma vida boa. O que o rapaz fez? Ele largou tudo e ele foi lá para esse interior lá da Paraíba, eles chamam de sertão. Irmão, até a água é difícil. E ele foi para lá e ele plantou, está plantando, né? Plantou a igreja, não é? A igreja lá, e a gente desde o começo, né? Pagamos, aí ele alugou um salãozinho lá, nós pagamos 1 ano de aluguel, agora vai vencer, agora a gente tem que pagar mais 1 ano lá, né? Porque daí ele não tem despesa, não esquenta a cabeça, a gente manda todo mês a oferta para ele, fala, filho, trabalha para Jesus. Irmão, ele já está com 12 células, 12, coisa de 1 ano, irmãos. 1 ano, você sabe o que é 12 células? Ah, mas não é nada. Vai lá você fazer, meu irmão. Uma coisa é Maringá. Nós estamos falando de uma cidade que tem lá 3.000 habitantes e uma cidade que era dominada pela religiosidade. E ele às vezes manda mensagem pedindo oração, pedindo ajuda em oração, porque uma pessoa decidiu ir para a igreja e se batizar. Vocês não têm noção, irmão. Vai lá, eu não posso falar. Mas vai lá, a religião vai atrás lá, não vai, você não pode. Olha que coisa. E Deus está abençoando tanto lá, né? O pastor Marcelo vai ser ordenado. Aí me mandou essa semana retrasada
me mandou pedindo para eu ir lá pregar na ordenação dele. Olha que honra. Eu falei, meu filho, que honra, cara. Imagina, quem sou eu? Né? Imagina, posso brincar com vocês? Não posso. É porque vocês são ruins das brincadeiras. Eu ando revoltado com vocês, essas brincadeiras. Vocês já assistiram o Burrão já lá no YouTube? Quem já assistiu o Burrão aqui? Não, vai ter que passar aqui para a igreja saber, né? Burrão é um cara milionário, bilionário, mas tem uns amigos que perseguem ele, e aí, quando acontece a situação, ele fala para os caras, fala assim, não, eu não posso, porque eu não tenho essa competência toda, eu não terminei a quinta série. Mas tem gente que faz isso para mim, mais ou menos o Claudinei. Então eu faço essa brincadeira, eu não terminei a quinta série, irmão, não tenho essa competência toda. Eu falei, cara, que honra, eu não vou poder, porque bem na data nós vamos estar tendo um encontro com Deus dos homens, né? Nós vamos estar no encontro com Deus. Eu falei, puxa, cara, eu sinto muito, não vou poder estar, né? Me senti honrado mesmo. Imagina, uma pessoa assim que eu interagi com ele ali umas 2 vezes, né? Uma vez que estava meu amigo Jair e André lá, nós fomos lá num culto, ele liderava uma célula e tal, e depois mais uma vez que eu tive ministrando lá, e foi a única coisa, mas assim, ele tem tanta gratidão, irmãos, ele vive falando, manda mensagem. Por quê? Porque aqui, você nem conhece ele. Quem sabe a gente traga ele uma hora aqui. Irmão, o Marcelo, pastor Marcelo, vai ser ordenado agora, oficialmente, né? Olha lá, ele tem gratidão a você, né? Sabe por quê? Porque juntos, irmãos, a gente aqui, um pouquinho seu, um pouquinho de todo mundo, a gente manda todo mês lá os recursos que estão permitindo que ele faça o trabalho lá, e eu brinco com ele. Um dia eu falei assim, vou te dar um testemunho e vou te dar uma palavra de conselho. Esse dinheiro aí não é para você botar na igreja, é o seu. Aí falei com a esposa também, falei, você me conta, se ele pegar o dinheiro, que é o dinheiro para ele cuidar de você, da casa de vocês, e ele estiver enfiando na igreja. Não. Por quê? Aí eu contei a minha história, eu fiz isso a vida toda eu fiz, né? Fiz coisas assim que eu me arrependo, porque achava que estava agradando a Deus, achava que Deus estava feliz comigo, e Deus estava fazendo assim, igual o Maurício, não vou torcer ele, você entende, irmão? E eu oriento ele, né? A gente ajuda vários pastores, acompanha vários pastores, e aí o importante não é só o dinheiro que a gente manda, né? Mas a gente ora por eles, a gente ajuda na medida do possível, instruindo, dando conselhos, né? E graças a Deus está tão bonitinho o que Deus está fazendo lá, e você faz parte disso. Agora a gente vai adotar no mínimo 10 crianças, eu estou crendo que Deus vai fazer um milagre, a gente vai adotar mais, mas no mínimo 10 crianças, né? Nós vamos enviar aí, vocês viram a quantia, R$100 por criança por mês, R$1.000 por mês, no mínimo, né? 10 crianças. E você pode fazer parte disso, né? Tira o escorpião do bolso aí, meu irmão, em nome de Jesus, sabe? Faz essa oferta, manda a oferta para o Caixa Missionário. A gente junta todo mundo, né? Um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Vocês já me ouviram contando a história daquele, como é o nome? Beija-flor, do fogo que estava pegando na floresta. Vocês lembram disso? Quem lembra dessa história? Que eu sempre conto ela. Isso é coisa de pregador para estimular mesmo, para incentivar e para inspirar, né? Estava pegando fogo na floresta, e aí o beija-florzinho, né, olhou aquele cenário, aquele caos, falou, tem que fazer alguma coisa. E aí diz que ele voava, pegava um pouquinho de água, né, o que ele podia lá no riacho lá, vinha, voava e soltava a aguinha em cima do fogo. E aí de repente um elefante gigante viu ele fazendo aquilo, não é? E começou a rir, a caçoar, falou assim, o que você pensa que você está fazendo? Né? Você está aí jogando esse tantico de água, não vai mudar nada, porque a sensação que às vezes a gente tem, irmão, é tanta necessidade. Irmão, vocês não têm noção, quem sabe mais aqui é a Cláudia, né? a Cleise nessa área, porque assim, é tanto pedido, é tanto apelo, até nós mudamos a estrutura, porque antes as pessoas tinham acesso direto para mim, e eu tenho dificuldade de falar não para as pessoas. Eu não falo não, é um problema emocional. O terapeuta vai estar, vocês perguntam para ele de noite, por que eu sou assim? Né? É o pastor Fabrício. Mas então, e eu tinha dificuldade, irmão. Daí eu falei, meu Deus, se eu continuar fazendo desse jeito, nós estamos lascados. Porque assim, não vamos dar conta. E aí nós temos aí o pessoal que coisa, então filtra muito. Porque senão, porque todo mundo vem em mim, é tanta necessidade, é tanto pedido para isso, pedido para aquilo, pedido. E eu não posso, eu sou muito reativo, emocional, então tudo eu falo, não, vamos dar um jeito aí e tal. E aí hoje a gente tem um pouco mais tem um filtro aí, uns critérios para não acontecer isso. Mas de verdade, irmão, de verdade, né? Igual o beija-florzinho, né? Aí o elefante lá, não, mas isso aí não vai mudar nada, né? Diante da realidade, da necessidade. E aí o beija-flor,
né? E espero que isso cause em você igual tenha causado ali através do beija-flor na vida do elefante. O beija-flor olhou para o elefante e falou assim: mas eu estou fazendo a minha parte. Agora imagine se todo mundo fizesse a sua parte. Tem uns elefantes aí, irmão, que eu vou falar para você, hein? Só duas guichadas de água já praticamente resolveu o problema. Mas então assim, mas às vezes Deus, Ele trabalha dessa maneira. Faz a sua parte. Faz a sua parte. Amém, Central? Pega o Santo Livro aí, falei demais. Né? Eu estou com uma palavra continuando aí. Pega lá 1 Coríntios capítulo 12, que é o texto base, né, sobre os dons espirituais. Não vou falar sobre os dons espirituais nessa manhã, mas é baseado ali em Coríntios capítulo 12. Vocês lembram lá o versículo 1 de Coríntios 12 diz o quê? Não quero que vocês sejam ignorante. Não seja ignorante, irmão. Não seja ignorante no que diz respeito aos dons espirituais, ou como a versão Almeida atualizada diz, não sejam desinformados, né? Só que lá no final, Paulo instruindo a igreja, verso 31, lá no final, pega lá o verso 31, né? Paulo, ele diz assim, ó: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Eu não sei se você percebeu, tem, isso no texto original não tem, mas aqui nas nossas Bíblias tem daí, ó, tem uma separação, porque nossas Bíblias, lógico, né, para a gente se encontrar, se situar, ela separa por capítulos, versículos, e às vezes, até por um subtítulo. Eu não sei se eu falo, mas eu já pensei, então vou falar. É assim, o subtítulo, irmão, ele não é texto inspirado. Não é o que o apóstolo, ou quem quer que tenha escrito ali, foi ele que escreveu. E às vezes a gente precisa tomar um certo cuidado com os subtítulos. Nossa, pastor, sério? Porque ele já nos predispõe a pensar a partir daquilo que o subtítulo diz. E o subtítulo, entenda isso, coloque amor nas minhas palavras, tá bom? Mas o subtítulo, ele não é texto inspirado. Ele é uma percepção, ele é uma interpretação, e na grande maioria das vezes, ou quase todas elas, com raríssimas exceções, ele está corretíssimo. Mas ele já nos predispõe a pensar aquilo. Tá? E eu não sei se você percebeu, né? Nós falamos aí o versículo 31, Paulo dizendo assim: irmãos, busquem com dedicação os melhores dons. E ponto. Mas o versículo, ele continua. O texto continua. Vocês perceberam isso aí? Vocês notaram isso aí no texto? O que o texto vai continuar? E é isso que eu quero destacar com você nessa manhã. Olha lá. E Paulo vai dizer assim: e eu passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente, na versão da nossa Bíblia, que é a Nova Versão Internacional. Nas antigas vai dizer assim, sobremodo excelente. Eu gostava demais, decorei na revista atualizada na época, sobremodo excelente. Mas que história é essa? Ele fala, agora eu vou mostrar algo para vocês que é superior. Eu vou mostrar algo muito maior. Eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. Excelente, excelente, irmão. É algo perfeito. É algo maravilhoso. E Paulo está dizendo aqui que ele vai fazer isso com a gente. Ele vai mostrar. Ele está falando dos dons espirituais. Falou dos 9 dons. Você já aprendeu, né, irmão? Vocês viram o quiz aí? O quiz antes, quero agradecer o Gui. O Gui é um gigante nessa área, né, nas edições e faz essas coisas aí. E ele teve essa ideia brilhante, começou domingo passado. Eu falei, puxa, ele tinha falado comigo. Eu falei, cara, vamos fazer? E aí, que legal isso aí, que legal. Isso aí gera interação, né, gera alegria, muito legal. Obrigado, tá, Gui? Vamos aplaudir Jesus na vida do Gui, né? Pô, esse cara aí é fera. É fera. Você já vê os reels que ele faz aí? É o bichão. Esse aí filma e fala ao mesmo tempo. Não é? Então, irmão, né, falando dos dons, você já entendeu. Né? 9 dons espirituais, dividido em três categorias, né? Dons, até passou ali, dons de poder, dons de revelação, dons de poder, e dons de elocução ou de fala, cada um são 3, né? E tal, e falamos dos dons de serviço lá de Romanos capítulo 12,
partir do verso 6, né? São sete dons de serviço, contei as histórias, falei da Martinha para vocês, né? Que hoje quero encontrar ela quando chegar no céu, quero dar um abraço e um beijo nela, porque ela me inspirou, marcou a minha vida, a dedicação dela, o amor que ela tinha pelos menos afortunados, pelos excluídos. É um dom maravilhoso, um dom de misericórdia. Contei para vocês. Também quero encontrar o pastor, o irmão Emanuel, que tinha um dom da palavra de sabedoria, que naquele momento da minha história, da minha vida, me instruiu tanto, me ajudava, me aconselhava. Eu era um garoto, menino, começando, e ele era usado por Deus. Um santo homem de Deus também está na glória, não é? Então eu dei esses exemplos baseados ali no texto de Romanos, capítulo 12, verso 6 ao verso 8, que tem 7 dons de serviço. E domingo passado nós falamos dos 5 dons ministeriais. Tudo isso é muito importante, amém, Central? Então, vamos buscar, irmãos? Vamos pedir? Vocês estão pedindo para Deus? É verdade mesmo? Você está pedindo, irmão? Eu tenho pedido, eu tenho orado. Falei, oh Deus, derrama sobre nós. Usa as nossas vidas para o teu louvor e para a tua glória. Nos unge, Espírito Santo. Eu já acordo declarando, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu. E declarando sobre você, estava vindo para cá e, Senhor, eu declaro, a tua igreja, Senhor, é ungida. O teu povo é ungido. O Espírito do Senhor está sobre a tua igreja. Então, louvado seja Deus. Irmão, mas Paulo, ele vai falar um negócio aqui agora. Parece que do contexto ele destoa, porque o capítulo 12, ele fala sobre os dons, e no capítulo 14, ele volta a falar de maneira pormenorizada. Por isso eu estimulei você, eu incentivei você a ler, e assim, pensar, meditar é pensar no capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14. Você tem dúvidas sobre essas questões? Porque realmente, irmãos, é um assunto assim... de uma certa maneira, é um terreno escorregadio, é um campo minado. Então, por isso tem tanta opinião. Tem gente que diz, não, esse negócio não existe mais, esse negócio não funciona mais. Tem gente que diz, não, isso aí é exagero e tal. Então, assim, leia, medite, pense, aprenda do texto, não é? Aprenda do texto, aprenda no texto, lá no texto, mergulha, lê, relê. Deus vai acrescentar, Deus vai falar com você. Mas aí, me parece, quando Paulo, ele fala essa palavra, não é? Ele fala assim, mas agora eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ele fala assim, curva para a direita agora, vem para cá, não é? Vamos para lá. Parece que ele vai destoar, porque Paulo vai falar sobre outra coisa aqui agora. Vamos ler o texto do capítulo 13, que você conhece. O capítulo 13, todo mundo conhece, né? Já ouviu falar, já viu em algum casamento alguém fazer menção ao texto de 1 Coríntios 13, esse texto famoso, né? O Renato Russo, finado Renato Russo, né? Que era aquele cantor, um conhecido demais, né? Do Legião Urbana, ele escreveu ele fez uma música que foi um sucesso, né? É que assim, os mais novos não sabem disso, mas foi um sucesso ali, década de 80, década de 90, explodiu esse negócio, né? Com aquela voz dele, aquele vozeirão. Por quê? Porque ele usou o texto de 1 Coríntios, capítulo 13. Né? Você quer decorar o texto e você não consegue, irmão? Canta a música do Renato Russo. Brincadeira central, essa aí. Claudinei, meu Deus do céu. Vai lá, capítulo 13. Capítulo 12, verso 31, a parte B, que a gente não tinha falado, não tinha comentado, não tinha lido. Né? Paulo diz assim, passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Aleluia. Antes da gente ler, fala comigo assim, a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. Por isso, eu medito na tua palavra, de dia e de noite, para ser abençoado. Por isso, eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E nessa manhã, sobre a tua palavra, eu vou lançar a minha rede. Vocês querem declarar aqui, porque a gente é muito aquilo que a gente confessa, declara, irmão. Vamos dizer com voz grande, vamos dizer assim, eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Diga, eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. Diga, e eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Olha o que diz o texto, então, a continuação, diz assim, ainda que eu fale
a língua dos homens e dos anjos. Se eu não tiver amor, eu serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia, nós falamos muito sobre o dom da profecia, e falei como eu desejo, como eu almejo, que nós sejamos uma igreja profética mesmo, que todos, né, como Moisés disse, oxalá todos vocês, Moisés falou isso lá, né, no contexto dos 70, ele falou assim, oxalá, quem dera todo o arraial, todo mundo, diga comigo, todo mundo profetize. Desejo do meu coração é que todos aqui profetizem em nome do Senhor, amém? Então olha lá, mas assim, ainda que eu tenha esse dom maravilhoso, dom da profecia, ou saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, olha lá o dom da fé agora, lá na nossa célula só falava do dom da fé, todo mundo, duas células, e vai para lá, vai para cá, e dom da fé, por quê? Porque é poderoso, irmão, olha isso, e tenha uma fé capaz de mover montanhas. Irmão, nós falamos de profecia, nós falamos do conhecimento, da sabedoria, não é? Tanto da palavra de sabedoria quanto palavra de conhecimento, né? Falamos do dom da fé, mas aí Paulo, ele vai dizer o seguinte para você e para mim, se não tiver amor, ele vai confinar isso aqui de uma forma assim, parece exagerada, mas não é não, irmão. Se você não tiver amor, não é que você vai ser mais ou menos, que você vai ser, né? Vai ser pouco, não. Paulo diz assim, se você não tiver amor, se eu não tiver amor, nós não seremos nada. Nada eu serei. E aí ele vai adiante, ele fala assim, ainda que você dê tudo para os pobres, ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue até o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso vai valer, nada disso me valerá. E aí, irmão, esse exercício eu estou fazendo faz alguns meses, ou quase um ano, eu não lembro, até procurei saber quem que me aconselhou e me instruiu, e eu perguntei para um, perguntei para o outro, até perguntei para o pastor Fabrício, que vai estar aqui à noite, ele disse que não foi ele não, perguntei para o pastor Inar, que é o meu pastor, né? Disse que não foi ele, eu falei, mas quem foi? Mas eu estou fazendo isso aqui já faz um tempo, eu estou declarando, quando eu leio aqui, né, o amor é paciente, eu mudei isso aqui, eu não digo o amor, eu digo o Claudinei, eu falo, o Claudinei é paciente. Põe amor nas minhas palavras aí, irmão. Tem gente que não entende. Fala assim, esse homem é doido? Você perguntar para um, para o outro, vai dizer, ele não é muito normal não, né? Mas assim, eu tenho declarado isso aqui constantemente. E Paulo vai dizer assim, que o amor ele é paciente. O amor ele é bondoso. Ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha, ele não maltrata e ele não procura os seus próprios interesses. Ele não se ira facilmente e ele não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. As profecias, sabe o que vai acontecer com as profecias, esse dom maravilhoso? Elas vão desaparecerão. E as línguas que eu gosto tanto, oro tanto em línguas, irmãos, as línguas vão cessar. E até o conhecimento, a sabedoria, tudo isso vai passar, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Porém, quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, e me identifico demais com isso aqui, eu pensava como um menino e raciocinava como um menino. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro. Os espelhos da época não são como os de hoje, né? Era diferente e realmente era bem borrado, era bem difícil, turvado. Não são os espelhos a partir do modelo que nós temos hoje, né? Que é como é feito. Então, era bem assim. Por isso que isso aqui faz sentido dentro do contexto, né? A gente vê apenas um reflexo obscuro, como em espelho.
Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Preste atenção no verso 13. Eu vou destacar ele e eu vou ministrar muito pouco, né? Eu vou para Gálatas com vocês, porque eu falei que essa série ia falar sobre os dons e falar sobre o fruto do Espírito Santo. E aqui a suma é, verso 13, assim permanecem agora essas três coisas: a fé, a esperança e o... Vocês já ouviram isso? As três coisas que permanecem são... E o maior deles, porém, é o amor. Sabe, Central, nós precisamos clamar pelos dons espirituais, sem sombra de dúvida, pela operação dessas maravilhas da parte de Deus em nós e através de nós. Sermos usados mesmo, como eu falei, profecia, né? Dom de variedade de línguas é uma bênção. Alguns falaram para mim aí, que receberam aí, né? E que estão exercitando. Eu falei, que bênção, por quê? Porque aquele que ora em línguas, o seu espírito ora de fato, ainda que a sua mente fique infrutífera, não é? Mas ele está orando, o seu espírito ora de fato e ele está se edificando. É algo precioso mesmo, edifica-se a si mesmo, tá construindo algo, está levantando ali uma base, uma estrutura, tudo isso é maravilhoso, né? O dom da palavra do conhecimento, o dom da palavra de sabedoria, e os dons ali, imagina o dom de milagres, né? Quem foi lá na conferência, mas aquele evento que teve ali no Willie Davis ali, né? O de milagres, gente levantando, né? Paralítico andando, foi algo glorioso, é maravilhoso, tudo isso é tremendo, tudo isso é algo desejável por nós. É desejável por você, Central? Lógico, eu desejo ver, né, ter orado, falar, Deus, faz de novo, faz na gente, faz aqui, faz na vida do meu irmão, faz através da vida do meu irmão. Mas aí Paulo, ele dá esse 180 aqui, irmão. Ele muda a direção. E Paulo vai falar sobre o que deve, de fato, o que deve nortear tudo. Porque você pode até falar em línguas, você pode até mover nos dons, esses dons maravilhosos, inclusive de milagre. Não é? Ou ele usa ali uma expressão que assim, desafia a gente, ele fala assim, ainda que eu morresse por alguém, que eu me entregasse para morrer por alguém, puxa vida, né? Mas aí ele fala assim, mas não ia ter valor se não fosse por amor. Mas como alguém morre por alguém sem ser por esse amor, né? Mas ele chega a esse ponto de propor, sabe por quê, irmão? Porque o amor, ele tem que ser a base, o amor ele tem que ser de fato esse alicerce sobre o qual tudo vai ser feito. Nós somos igreja de Jesus, amamos a Cristo, amamos o povo de Deus, joia, né? Mas irmão, tudo tem que ser feito a partir dessa base, do amor. Paulo vai escrever lá na sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso, ele fala dos frutos, né, da carne, as manifestações, as obras da carne, e ele vai falando lá, é uma tragédia atrás da outra, irmão. Tudo que é problema, tudo que é, desculpa a expressão, mas tudo que é desgraça, tudo que é horrível está lá. Você lê lá, é maldade, inimizade, é uma malignidade, é pecados de N pecados assim, sabe, todas as áreas, e ele vai, mas aí de repente ele fala assim, mas, glória a Deus pelos mas da Bíblia, eu sempre faço menção a isso aqui, né? Aí de repente ele fala assim, mas, o fruto, que é a consequência do agir, da presença do Espírito Santo, ele fala, o fruto do Espírito Santo. E aí ele diz assim, E ele começa com um fruto. São vários, ele vai falar de benignidade, longanimidade, domínio próprio, não é? Domínio próprio, ele vai falar temperança, ele vai falar vários. Mas ele começa com o amor. É a base. É a base de tudo. É o amor. E eu preciso encerrar, meu horário já venceu, o pessoal do louvor
pode vir, por favor. Vamos cantar Leva-me Além de novo. Sabe, meu irmão, nós temos diante de nós uma bifurcação. Nós temos diante de nós um caminho a seguir. Na verdade, são dois, né? A gente pode levar as coisas e vivendo a partir de outras questões. A gente pode, né? Vamos, dom espiritual, e vamos dar ênfase só nisso, e vamos caminhar. É isso, aquilo. Tudo isso é uma opção, irmão. Mas presta atenção aqui, eu não posso encerrar sem te dar essa palavra e te desafiar e de alguma forma, irmão, chamar você para isso. Irmão, nós precisamos de um batismo de amor aqui na nossa igreja. Você não entendeu? Não tem problema não. Acho que tem coisa que a gente vai gerando e a gente vai avançando, crescendo, né? A Bíblia diz que é de fé em fé, de glória em glória. Mas nós precisamos do batismo de amor. Nós precisamos, eu preciso do batismo de amor. Eu amo, irmão, Deus é testemunha, Deus conhece o meu coração. Mas assim, existe limite humano, existe obstáculos, barreiras eu preciso de um batismo de amor. Eu quero amar como Jesus amou. Eu quero amar como Jesus amou. Eu cantava essa música quando eu era criança. Essas lembranças são boas. Na escola, lá no colégio Ariovaldo Moreno, 1980. Lá vai bolinha. Tinha uma professora muito boa, fazia a gente cantar Amar como Jesus amou, a música do Padre Zezinho. Eu preciso amar como Jesus amou. Nós precisamos amar como Jesus amou. Para isso, irmão, a gente precisa de um mergulho no Espírito Santo, um mergulho em Deus mesmo. Quando a gente fala batismo, eu não sei como que você interpreta. Isso que é bom a gente crescer no conhecimento, né? A palavra batismo significa literalmente mergulho, imersão. Quem faz o descobre isso aí já ali no comecinho. Nós precisamos desse mergulho no amor de Deus. É um mergulho para a gente poder ir além, central. É olhar que nem aquelas crianças, não é, aquela coisa psicológica, que a gente tem uns recursos psicológicos que a gente usa para se sentir melhor. É igual quando a gente dá esmola para pobre na rua, para gente, né, que está em estado de mendicância, né? Você pode até fazer isso, né? Mas aí você faz mais para se sentir bem. Você sabia que tem muita gente que faz só para se sentir melhor, e a gente se sente, é verdade, é bom, irmão, é uma sensação boa. Mas a palavra está dizendo, Paulo, ele apresenta para nós e fala assim, se não tiver amor, não adianta. Você fez, mas não adianta. Meu Deus, não vale. Não vale. Então, como que a gente resolve isso? Paulo falou aqui, o último versículo do capítulo 12, verso 31, a parte B, ele falou assim, eu vou ensinar para vocês. Eu vou mostrar para vocês, o texto fala, passo agora a mostrar-lhes um caminho mais excelente. Fica de pé, Senhor. Existe um caminho mais excelente para nós. Fala comigo assim, diga, tem um caminho mais excelente. Tem mesmo, irmão, tem, eu acredito nisso. Tem para mim, tem para você, é um caminho mais excelente. Paulo está dizendo, eu vou mostrar para vocês. Vamos pedir para o Espírito Santo mostrar para nós mesmos, nos guiar, nos tomar pela mão, como essa canção, ela nos... de verdade, eu sou apaixonado por essas canções antigas e assim, se eu escolhesse, eu ia falar mesmo. Mas não encaixou de um jeito, encaixou de uma maneira, não fui eu que falei para cá, canta essa canção, né?
Então assim, encaixou, irmão. Deus quer nos levar além. Deus quer te levar além. Talvez você entrou aqui pela primeira vez e está assim pensando, fala assim, não estou entendendo muito, não. Filho, confia. Entrega a tua vida para Jesus, abre teu coração para Ele, agarra nele aí agora, abraça Ele, chora, beija Ele, fala, Jesus, eu quero me apaixonar por Ti, faz a Tua obra na minha vida, e Deus vai fazer, você vai ver, Ele vai mudar a tua história. Ele vai te perdoar de todo pecado, Ele vai te limpar, Ele vai vir sobre você, você vai sair daqui uma nova pessoa. Louvado seja Deus. Amém? Que maravilhoso. Mas assim, uma boa parte de nós aqui, a gente está precisando falar para Deus, Deus, me pega pela mão e me leva por esse caminho. Esse caminho que o Senhor está dizendo, Paulo está dizendo pelo Espírito Santo, ele é muito superior. Ele é sobremodo excelente na velha tradução, não é? Ele é um caminho muito melhor, é um caminho excelente. E o nome desse caminho é amor. Que Deus nos batize nessa manhã com o seu grande amor. Que Deus remova o coração de pedra, igual nós oramos aqui, o pastor Leônidas orou, né? Por uma questão física. E ele citou a medula, e eu falei, olha, Deus foi quem inventou o transplante, está na Bíblia. Ele disse, tirarei o coração de pedra e dar-vos-ei um coração novo, um coração de carne, um coração quebrantado. Deus faz transplante, que Deus faça isso em mim e você nessa manhã. Glória a Deus, vamos cantar essa canção, que Deus fale conosco.